Bom, código Lei 8112 que cai no IBGE, artigo 116 a 127. Os deveres: o dever servidor, exercer com zelo a dedicação às atribuições do cargo, ser leal à instituição a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, e atender com presteza ao público em geral, atender com presteza a expedições e certidões requeridas para a defesa do direito ao esclarecimento de situações de interesse público, atender com presteza e prestando informações requeridas e salvadas protegidas por sigilo, e atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Levar as irregularidades é dever. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo de conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. É dever zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. É dever guardar sigilo sobre o assunto da repartição. É dever manter conduta compatível com a modalidade administrativa. É dever ser assíduo e pontual no serviço. É dever tratar com humanidade as pessoas. É dever representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. E é dever a representação de que trata o inciso 12, que é representar contra a ilegalidade, ela tem que ser encaminhada pela via hierárquica. A gente tem que mandar contra a ilegalidade para o superior. E apreciado pela autoridade superior aquela contra a qual é formulada. E se for contra alguém superior, tem que ser o que está superior a ela, assegurando-se a representação e representado ampla defesa, claro. Tá indo para o qual será 1812. Indo para o código de ética. Aí tem regras deontológicas, principais deveres, está na página 13. Página 13 do Código de Ética do IBGE. Cadê? Regras deontológicas. Achei. Era a página 15, não 13. Os principais deveres do servidor público do IBGE. São deveres fundamentais do servidor do IBGE, desempenhar a tempo atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ao procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente antes de filas ou de qualquer outra espécie de atraso de prestação de serviços para o setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Isso aqui é uma coisa que está extra, né, do IBGE, mas praticamente serve direito, né? É dever ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Isso aqui é um interessante, bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial de gestão dos bens, direitos e serviços de coletivo ou seu cargo. Não pode retardar prestação de contas. É dever tratar cuidadosamente os usuários de serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. E é dever ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. É dever ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitações individuais de todos os usuários de serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, igualdade, religião, cor político e também posição social. Sempre se abstendo-se de se abster de dessa forma causar-lhes dano moral a essas pessoas. Ter respeito à hierarquia, sempre dever respeitar a hierarquia. Eu falo, porém, que estava lá no parágrafo único do 812, sem nenhum temor é apresentado contra qualquer comprometimento devido da estrutura em que se funda o poder estatal. Depois, é dever resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes interessados e outros que visem qualquer favores, que mereçam vantagens devidas em decorrência de ações morais, legais ou éticas se denunciá-las. Que é a mesma coisa que tá no 812, só que no 2 só está falando
representar contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder. Né? Depois é dever zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho, refletindo negativamente em todo o sistema. Também é dever comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer ato de fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis. É dever manter em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados para a organização e distribuição. Também é dever participar de movimentos e estudos que se relacionam com o melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Também é dever apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas para a função. Também é dever manter-se atualizado com os instrumentos, com as instruções das normas de serviço e legislações pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Também é dever cumprir de acordo com as normas de serviço e instruções superiores às tarefas de seu cargo em função, tanto quanto possível com critério de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre de boa ordem. Também é dever facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito. Também é dever exercer com estrita moderação e as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários de serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Também é dever abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com uma finalidade estranha. Não pode fazer coisas estranhas ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação com a expressa lei. Isso aqui é interessante, tem comentários disso aqui. É dever apresentar, nas análises estatísticas e geográficas, que é o trabalho do IBGE, as informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes e métodos e procedimentos. Ou seja, você tem que falar como é que você conseguiu e quais foram os métodos científicos que você usou as informações. Bem como comentar as interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e científicas. Depois, é dever, zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades analíticas quanto nas atividades de apoio. E, por fim, é dever divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento e conduta ética do servidor, e deve respeitar a legislação e a normatização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas dessa fundação expressas em suas resoluções, ordens de serviço, portarias, normas de serviço e memorandos. Depois, redações. Só que vamos ler lá proibições, que é a mesma coisa que proibições, lá do 812. No artigo 117 diz, a servidor é proibido. Tem uma lista de 19 proibições, junto com o parágrafo único. Daí é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. É difícil retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou de objeto de repartição. Também é proibido recusar fé a documento público. Também é proibido. Tem que falar também, né? É proibido e proibido. Proibido opor resistência justificada ao andamento do documento, do processo ou execução do serviço. Proibido promover manifestação ao preço ou desapreço no da repartição. Promovido cometer a pessoa estranha em repartição, fora dos casos previstos em lei, e sem pedir atribuição que seja a sua responsabilidade de seu subordinado. É proibido coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou partido político. É proibido manter sob sua chefia imediata ao encargo de função de confiança, com companheiro ou parente até segundo grau. É proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento de dignidade e função pública. É proibido participar de gerência ou de administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e de exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. É proibido atuar como procurador do intermediário ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais perentes até o segundo grau do cônjuge ou companheiro. É proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. É proibido aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado ou estrangeiro. Praticar usura sob qualquer dessas formas. É proibido proceder de forma decidiosa. É proibido utilizar pessoa ou recursos materiais de repartição em serviços de atividades particulares.
É proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências transitórias. É proibido exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício ou cargo ou função, com horário de trabalho. É proibido recusar-se a utilizar seus dados cadastrais quando solicitado. Único. A vedação é dictado, inciso 10, que é o de participar em gerência de administração, sociedade privada personificada ou não personificada, e exercer comércio. Isso é proibido, mas tem uma exceção, a qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Nesse treco aqui, não se aplica nos seguintes casos, ou seja, tem dois casos específicos que fala que não é proibido trabalhar, participar da gerência ou administração de uma sociedade, que é a participação dos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades que a União detenha direta ou indiretamente, participação na capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros, ou seja, se pode participar da atividade administrativa se for uma entidade da União, por algum motivo, né? E o último, não é proibido o gozo de licença para o trato de interesses particulares de forma 91 dessa observada legislação. Eu sei que está sendo 91, então. Agora vamos lá para as vedações que estão escritas no código do IBGE. IBGU beijado, beijado. É vedado ao servidor do IBGE o uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. É vedado prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que lhes dependam. É vedado ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou a código de ética de sua profissão. É vedado usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito ou de qualquer pessoa, causando-lhe moral ou material, dano moral. Tá? É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos do seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. É vedado permitido que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierárquicos, com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. É dever pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. É vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. É vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. É vedado desviar de servidor público para atendimento de interesse particular. É vedado retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. É dever fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio ou para parentes de amigos ou de terceiros. É dever apresentar-se embriagado, quer dizer, não é dever, é vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. É vedado dar o seu concurso, que significa ajudar, participar junto, a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. É vedado exercer atividade profissional à ética, contra a ética, que significa isso, ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. E é proibido disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados, pesquisas da sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. Daí, o próximo ponto do que é diferente dos outros é a comissão de ética. Essa comissão de ética que fala das punições dos servidores lá. Agora eu vou ler a acumulação dos artigos 118, do 812 até o 126, que fala de acumulação, responsabilidades e penalidades.
É um pouco diferente a coisa das penalidades, porque é assim, no 8.1.2 tem várias penalidades, mas na Código de Ética só tem uma, quer dizer, no Código de Ética do IBGE só tem uma personalidade, por causa que ele só tem um ponto, só tem um órgão de penalidade aqui no Código de Ética do IBGE, que é a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética só pode advertir. Bom, ela só pode fazer a punição de falar que isso é mal. Isso é mal, isso é mal, isso é mal. Também ela vai te dar pontos, mas ela não pode fazer suspensão e não pode demitir ninguém. Não pode caçar aposentadoria, não pode destruir cargos, não pode fazer destruição de função também. Coisas que são possíveis no 8.1.2, que são penalidades disciplinares. A coisa é que as penalidades disciplinares do 1.8.1.2 são mais... tem todas as coisas, tipo, tem sindicância e tem processo administrativo para fazer essas punições. E elas não estão no Código de Ética do IBGE. Voltando. Primeiro, acumulação. Por que tem que falar da acumulação? Porque a acumulação é uma das coisas que são proibidas. Causa punições também, tipo demissão. Por isso que está escrito aqui coisas que podem ser acumuladas e coisas que não podem. Salvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Coisas salvadas na Constituição é o professor, técnico científico e médico. Também fala um pouco do legislativo, certo? Ele fala: a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, da União, do Distrito Federal, dos Estados, territórios e municípios. Ou seja, para você não se confundir ou achar, dar uma desperto, tentar acumular um jeito, a gente já colocou aqui na lei que não tem, que é todo mundo mesmo. Tipo, literalmente todo mundo aqui não pode trabalhar em nenhum desses caras. Também não pode acumular. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica concedida a comprovação de compatibilidade de horários, né? Isso está escrito em todo canto. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos de inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Ou seja, não pode ganhar dois vencimentos. Vencimento é salário, a palavra para salário. Não pode receber mais, acumular salários, a menos que seja de uma acumulação que era acumulável, de cargos acumuláveis, entende? Parágrafo único. Disposto neste artigo, não se aplica a remuneração devida pela participação de conselhos de administração e fiscal das empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias controladas, bem como qualquer se empresas ou entidades da União, direto ou indiretamente, detêm a participação do capital social, observado que o respeito dispuser legislação específica. E 120, o servidor vinculado ao regime desta lei que acumular ilicitamente dois cargos efetivos, ou seja, aqui já tem algo que vai acontecer se você tentar acumular. Quando investido em cargo de provimento e comissão, daí esse é um cara que acumulou, mas ele estava em comissão. Esse tipo, ou seja, ele era tipo chefe. Ficará afastado em ambos os cargos efetivos, salvo em hipótese que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos estados envolvidos. E a verdade é que eu não entendi o que é isso aqui, quando é que pode. Depois das responsabilidades, no 121. Ah, 127. As responsabilidades. O servidor responde civil e penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo doloso e ou culposo, que resulte ao prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada de forma prevista no artigo 4.6, na falta de outros bens que assegurem a dessequestração de débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar o dano entende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. A responsabilidade penal abrange os crimes contra contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade.
A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Essa aqui é a questão que mais cai, basicamente, como enunciado. Tipo, eles colocam algum tipo de absolvição lá e perguntam o que acontece. E relacionam com a coisa de afastado da responsabilidade. Só que eles mudam alguma coisa da frase. Basicamente, se eles colocarem tipo inconclusivo, tipo, teve uma absolvição criminal, mas foi por falta de provas, ou alguma outra coisa que faça que a absolvição criminal não seja perfeita. E é isso. Só quando ela é negada, que está escrito aqui na lei seca, nega a existência. Ou seja, o cara nem fez, não teve nem como, não tinha nem ele como ele fazer. Daí, ou seja, não tinha crime, nunca teve crime. Essa é a hipótese. Esse é o fato. Nunca teve crime desse cara. E descobrindo que nunca teve crime, significa que ela tem efeitos em alguns outros campos. O principal é o administrativo. Daí a responsabilidade administrativa dele é afastada. Ele não tem mais afastado. Significa não ter mais a responsabilidade administrativa. Depois disso, 126A. Em um servidor, poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar assistência à autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente a prática de crimes ou de ato de probidade que tenha conhecimento, ainda que decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Interessante, né? Depois disso vem as penalidades. Deixa eu ver se tem alguma penalidade aqui no treco do IBGE. Tem as regras deontológicas, as proibições, canidade de coruzelo, serviço público, remuneração, trabalho, função, salvo os casos de segurança nacional, toda pessoa tem o direito à verdade, As regras deontológicas são legais, né? A única pena que tem aqui é aquela lá no comissão. Aqui, ó. A pena aplicável ao servidor público da Comissão de Ética pela Comissão de Ética do IBGE é a censura. Olha aí, eu ficava todo confundido tentando lembrar qual que era o treco. Censura. Tipo, eles podem ir lá e colocar algum nome das outras finalidades que estão lá no 8212. Mas a comissão de ética, ela é só censura. Censura, escrita. Censura. E seus fundamentos constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes de ciência faltosos. Voltando lá para as penalidades do 812. 127. Penalidades disciplinares. Advertência, suspensão e demissão. Cassação de aposentadoria e disponibilidade. Destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Ou seja, dois são básicos, quer dizer, dois são nível pequeno. E o resto é tudo só demissão, só que com o nome mais especificado. Na 128, a aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o público também, e também vai ver se as circunstâncias agravantes ou atenuantes dos antecedentes funcionais. O ato de posição de penalidade mencionada sempre o fundamento legal é a causa da sanção disciplinar. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação, proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 7, 1 a 8 e 9, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentada na forma ou norma interna que justifique a imposição de penalidade mais grave. A suspensão será aplicada em caso de incidência de faltas punidas ou advertência de violação das demais proibições que não tipifiquem infração suspeita, penalidade de demissão não poderia ser 90 dias. Você entendeu? Basicamente só tem uma punição. A advertência. E o cara adverte. A menos que depois de uma segunda advertência o cara é suspenso.
Tipo, ou seja, suspensão é a evolução da advertência. Não tem suspensão direta. Primeiro a advertência, depois a suspensão. Depois da suspensão é demissão, né? Daí fala sobre as punições, especifica mais alguns conteúdos das suspensões. Tipo, quando o cara não, quando o órgão não tem condições de suspender o cara e ele é obrigado a trabalhar. Bom, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos de penalidades uma vez cumpridas a determinação. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% dia de vencimento de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos do efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. O cancelamento de penalidade não surtirá efeitos retroativos. Se você não sacou as verdades e as importantes, isso aqui é o conteúdo de prazos e também o conteúdo de prescrição. O básico de prescrição fala aqui só 3 e 5 respectivamente, mas meio que não deu para perceber que essa prescrição de registro, que significa quitar os registros cancelados, no texto está escrito registros cancelados, ele fala numa ordem. A primeira ordem é ter advertência. A advertência é a punição mais baixa de todas, 3 anos. Advertência, 3 anos. E a suspensão, que é a evolução da advertência, suspensão, é 5 anos. Depois desse tempo, elas não vão ser mais efetuar a pessoa. A pessoa. Uhum. Após o cancelamento de penalidade, não sortirá efeitos retroativos. Eu não sei o que significa efeitos retroativos. A demissão será aplicada. Daí, no 132 começa a falar das coisas que vai demitir a pessoa. Basicamente, as demissões são coisas graves. Ou o cara ficar fazendo as coisas que estão lá no capítulo de redações, né? Tipo, a demissão será aplicada nos seguintes casos. É demitido quando faz um crime contra a administração. Crime é sempre demissão. Abandono de cargo. Abandono de cargo é a falta por 30 dias. E na sua ideia habitual é falta 30 dias seguidos de abandono de cargo. Na sua idade habitual é outro tipo de demissão. Só que outro tipo de falta, só que o cara falta durante o ano por 100, mais de 60 dias sem nenhuma explicação. Depois tem improbidade administrativa, que é um crime também. É demitido. É demitido com a incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, que é tipo aquela vedação de ficar embriagado. Também é demitido com a insubordinação grave em serviço. É demitido com a ofensa física em serviço ao servidor ou participar ou particular, ou seja, ele nunca pode agir com violência. Mas tem um ressalvo, você pode se defender, salvo em legítima defesa ou própria ou defesa de outro. A demissão será aplicada nos seguintes casos: aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, tipo, você também não pode revelar segredo, e se você não sabe, isso é crime. Ou aplicar dinheiros irregularmente dinheiro público, mesmo que for para alguma coisa boa, é crime, então não pode. É demissão. Demissão aos cofres públicos e dilapação de patrimônio público, ou seja, destruir coisas públicas. Isso é demissão. A corrupção é demissão, porque bom, você sabe, é um crime. A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Viu que não estava falando lá das coisas, por isso que precisava saber da acumulação? Qualquer tipo de acumulação é demissão. Quer dizer, acumulação ilegal, tá? Transgressão das incisos
9A XVI 16.117. Ou seja, tem uma listinha das coisas de vedações que são consideradas, das proibições consideradas demissão. 9A 6XV 17. Ok, vamos ler eles. Valer-se de cargo para alugar proveito pessoal de outrem em detrimento de dignidade ou função pública é demitido. Participar de gerência ou administração de sociedade é demitido. Atuar como procurador intermediário. Procurador significa ser responsável de alguma pessoa junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios beneficiários ou assistentes do parentes até o segundo grau e do código de companheiro. Essa proibição é demitida se você tentar fazer isso. Ou seja, se você tentar virar procurador responsável pelos direitos de alguém, você só pode fazer isso para ajudar a sua família. Também é permitido se receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. É demitido aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro. É demitido praticar usando sob qualquer de suas formas. É demitido proceder de forma decidiosa. É proibido utilizar pessoas ou recursos materiais de repartição de serviços ou atividades particulares. E é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas do uso de cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias. Só para comentar, até dessas coisas aqui eu estava confundindo, né? Eu li isso. Bom, principalmente aquele de receber dinheiro de caras do mal. Voltando lá para as punições, começa o 133. Vamos ver do que ele fala. Já terminou as demissões. Tem muitas, né? Detectada a qualquer tempo acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade que interfere com 143 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar no prazo de improrrogável de 10 dias. Olha um prazo aqui, ó. 10 dias. Notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 6 dias contados da data de ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regulamentação imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: a fase de instauração, a fase de instrução sumária e a fase de julgamento. A fase de instauração, com a publicação do ato de constituir a comissão, ser composta por 2 servidores estáveis e simultaneamente indicar a auditoria e a materialidade da transgressão objeto de apuração. A instrução sumária, que compreende indicação, defesa e relatório. A instrução sumária, que compreende indicação, defesa e relatório, o julgamento. A indicação tem a autoria de que trata o inciso 1, que é a instauração. Dar-se-á pelo nome de matrícula do servidor e a materialidade da inscrição dos cargos, empregos ou funções públicas, situações de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação, é da data de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. A segunda comissão lavrará, até dias depois da publicação do ato, que constituiu o termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promover citação pessoal do servidor indicado ou por intermédio de sua chefia imediata, para no prazo de 5 dias apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto no artigos 163 a 164. 164 é E64, né? Apresenta a defesa da comissão, elaborada do relatório conclusivo quanto à inocência e ou a responsabilidade do servidor,
o que resumirá foi escrita assegurando-lhe a vista do processo de repartição de lixo, que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação do exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá ao processo de autoridade instaurado pelo julgamento. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no artigo 3. 5 dias, né? A opção pelo servidor até o último dia do prazo para a defesa configurada, sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de consideração ou outro cargo. Ou seja, o carinha tem um período para ele pedir exoneração. Porque demissão é uma punição. E exoneração é um pedido que não é punição, né? Caracterizada a acumulação ilegal, é provada a má-fé aplicar-se à pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria e disponibilidade em relação a cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades da vinculação serão comunicados, incluído o prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação. Ato que constituir a comissão admitida na sua prorrogação de até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. Ou seja, tem que concluir o processo em até 45 dias. Concluir em 45 dias. Após para a conclusão, o procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se no que ele é aplicável subsidiariamente a exposição dos títulos 4 e 5 desta lei. Daí, deixa eu ver onde eu tô, 133 agora, 134 quer dizer. Eu tava lendo 127 até 132, daí eu pulei, continuei lendo 132 e acabei lendo mais. Mas parece que não era pra ler o 133 não. Que zoado, né? Daí o final do Lei 812 é o 136 ao 142. Ou seja, pula uns 4 artigos. E é só até a primeira parte do 142, que é o inciso 1, primeira parte, a 3, inciso 3, e a parágrafo 1 a 4. Parágrafo 1 a 4, inciso 1 a 3. Pulando, 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 É 133, certo? A demissão ou destituição de cargo em comissão nos casos dos incisos 4, 6, 10 e 11 do artigo 132 implica a disponibilidade de bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo de ação penal cabível. 132. A demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 117, inciso 9 e 12 e 11 incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. O não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos 1 a 4, 8, 10 e 11. Configura abandono de cargo, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Entende-se, porém, na sua idade habitual, a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Ou seja, agora está explicando as demissões lá que está falando, né? Vamos voltar lá. 132, 4, 7, 12. Basicamente esses 4, 7,
10 e 11 são os carinhas que o cara fez perder dinheiro ou roubou dinheiro, né? São aquelas proibições. Daí elas vão implicar que o cara tem que ressarcir. Daí implica a disponibilidade de bens para o ressarcimento, certo? Daí no 37 fala demissão e extinção de cargo em comissão por deficiência 117. Daí ele fala incisos são 9 a 11. Se lembra do 9 a 11? São aqueles que infringem demissão. São aquelas tipo receber propina, né? Incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Ou seja, ele fala, se você for demitido por alguma coisa daquelas proibições, você não pode mais ter, você não pode mais entrar em cargo público federal por 5 anos. Daí essa aqui é uma daquelas questões de pergunta tipo sobre a pena de demissão. É correto afirmar que Daí ele coloca algum desses incisos. Daí você tinha que lembrar qual que era o inciso. Daí depois ele coloca um segundo enunciado falando e é incompatibilizado do servidor de investido por 5 anos. Daí você vai lá e não era só demissão? Tinha isso também? E não lembra. Mas é. Aquelas coisas, basicamente as coisas de dinheiro, de roubar dinheiro. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão por infringência do 132, incisos 1, 4, 8, 9, 10 e 11. Isso aqui eu estou interessado. 1, 4, 8, 10 e 11. 1, 4, 8, 10 e 11. 102. 1. Crime contra a administração. Daí não pode voltar. Sério? Volta, volta. Babá. Diretor do Serviço Público Federal, servidor que foi emitido ou destituído de cargo de comissão, por infringência 102, 1, 4, 8, 10 e 11. Tá certo, não pode voltar. Não pode voltar o cara que foi demitido por crime contra a administração. Não pode voltar o cara que fez o crime de propriedade administrativa. Não pode voltar o cara que aplicou dinheiro irregularmente, dinheiro público. E não pode voltar o carinha que fez corrupção. Era corrupção, né? O 11. Interessante. Aquelas coisas lá de indisponibilidade de bens também vale para corrupção. E a demissão de 5 anos também vale para corrupção. Mas é só para os caras que estavam em comissão, ou seja, aqueles. Não tinha percebido antes. Mas é o 116, 137 que fala de carinhas ficando. Não podendo trabalhar no cargo público são os caras que estavam em comissão. Ou seja, são caras que não foram contratados efetivamente. Daí, voltando para terminar, 138, 139, 140, parte 1, só. Ai, não terminou 140 nem 142, né? Voltando, 138, configura abandono de cargo, a ausência residual do serviço por mais de 30 dias intencional. Explicando lá, tipo no parágrafo 132, estava só dizendo que era demissão, mas não estava explicando o que era essa demissão. No 139 fala da inexcessividade, daquela coisa. Faltar 60 dias interpoladamente sem causa justificável. Por um ano.
próximo é na apuração de abandono de cargo ou inacessibilidade. Os caras vão ver se o cara abandonou mesmo o treco, né? Também será adotado um procedimento sumário de que se refere 133 observado. Tipo, não falou, nem falou para estudar 133, mas agora tá falando 133. Bom, basicamente, já que falou, descobri agora que o 133 fala do procedimento sumário, provavelmente o 133 e 134 e 135, que são os carinhas que não era para ler, tá falando dos processos administrativos para fazer fazer as punições, né? A demissão, a suspensão, a cassação de aposentadoria e extras, né? Tem que observar algumas coisas. A primeira é a indicação da materialidade dar-se-á. Ou seja, se o cara fez mesmo as coisas. Tipo, faltou de verdade. E tem que especificar a materialidade na hipótese do abandono de cargo pela indicação precisa de período de ausência intencional do servidor ao serviço. E na materialidade, no caso de inatividade habitual, pela indicação dos dias de falta do serviço por causa justificada por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Depois disso, tem, após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório de conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resultará as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, ou opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência do servidor superior e 30 dias e remeterá o processo de autoridade. E agora só falta 140 e 142. As penalidades disciplinares são aplicadas, daí fala quem aplica as coisas. Pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de serviço vinculado ao seu respectivo poder, órgão ou entidade. Quando for coisa de demissão, é o próprio presidente. Ou seja, a hierarquia das penalidades, né? Pelas autoridades administrativas da hierarquia imediatamente inferior, aquelas mencionadas no inciso anterior, né? Prefeito, governador. Quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Demissão, os caras mais importantes. Suspensão, os caras segundo nível hierárquico. Terceiro, pelo chefe de repartição e outras autoridades, na forma de respectivas procedimentos e regulamentos, nos casos de advertência de suspensão de até 30 dias. Ou seja, os chefinhos só podem suspender uma pessoa por até 30 dias. Mas sempre que eles forem suspender alguém, eles têm que seguir as regras dos regimentos e regulamentos. Tipo, as coisas que estão aqui no código de ética que tem que ler pro IBGE, né? Depois disso, o último, a penalidade pela autoridade que houver feito a nomeação pode se tratar de destituição de cargo em comissão. Ou seja, a pessoa que quem nomeou uma pessoa de cargo público tem autoridade legal de destituí-la ela de cargo em comissão. Porque normalmente essa autoridade vai ser alguém superior aqui. Um desses caras aqui que tá falando agora há pouco. Não tem como ela ser uma pessoa inferior, né? E para terminar, o 142, que é estranhamente, ele é meio estranho no edital. Fala, inciso 1, primeira parte a 3, depois 1 a 4. O que é muito estranho, porque isso aqui está escrito de um jeito estranho para falar que é para ler tudo, né? A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quantas infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, ou, esse ou aqui é o separador de partes, ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos quanto à suspensão e prescreverá em 180 dias quanto à advertência. 180 dias de advertência, suspensão, são 2 anos
E para te demitir, eu chamo a estrela de 5 dias, 5 anos. Parágrafos 1 a 4, para terminar. O prazo de prescrição começará a correr na data em que o fato se tornou conhecido. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se na infração disciplinares, capituladas também como crime. A abertura e sindicância de instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia que cessar a interrupção. E assim termina basicamente o conteúdo de código de ética. Se eu não ler, se não fizer a terminação das comissões. A comissão só tem 4 incisozinhos, tão bonitinho. A comissão de ética do IBGE, a comissão de ética se encargará de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor de casa, no tratamento com as pessoas com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação de procedimentos suscetíveis de censura. A comissão de ética do IBGE em fornecer, quando necessário, a quem há direito os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa, para efeito de instruir, fundamentar promoções e para os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público no ambiente do IBGE. A pena aplicável ao servidor público de comissão de ética do IBGE e da censura de sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinando por todos os seus integrantes esse código faltoso. Para fins de apuração do cumprimento do código de ética, entende-se por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Permanente, temporária ou excepcional, é que sem retribuição financeira, desde que ligada direta ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal, com as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais e as empresas públicas e as sociedades de economia mínima ou em qualquer setor que prevalece o interesse do Estado. Qualquer lugar você é servidor público. Tchauzinho. Só falta ler as teológicas, mas eu não vou fazer um vídeo delas.